Agora você pode baixar gratuitamente o livro Questões Religiosas e Falsas Doutrinas, que por ser muito extenso, foi dividido em 8 volumes. A cada semana será postado no canal um volume em formato PDF. Basta apenas que você clique no link na descrição do vídeo. Lembrando que os volumes são direcionados a pessoas maiores de 18 anos, pois muitas histórias contêm descrições de violência, principalmente aquelas que envolvem a terrível e cruel Inquisição, criada pelo papado e propagada pela influente Igreja de Roma. As histórias contidas nos volumes são geralmente contadas de forma cronológica, para facilitar a vida do leitor. E no primeiro volume, você verá a história do Egito Antigo e toda a sua influência sobre o mundo. O Império Assírio, que subjugou o reino de Israel e causou pavor em muitos povos. A história do arrogante Senaqueribe, o rei assírio que desafiou o Deus dos céus e foi derrubado rapidamente. A Babilônia com toda a sua grandeza, religiosidade e influência sobre as nações. Suas conquistas territoriais, através do famoso rei Nabucodonosor, que subjugou Judá, presenciou milagres e recebeu uma grande lição de Deus. Você verá os governos dos reis babilônicos, que sucederam Nabucodonosor, como também o declínio e a queda da poderosa Babilônia. Assim como a história de Ciro II, o fundador do Império Medo-Persa, e todo o poderio deste reino. Os relatos bíblicos de Daniel na cova dos leões, que foi salvo pelo poder de Deus. E da rainha Ester, que lutou pelo povo judeu, e venceu com a ajuda do Eterno. A luta do rei persa Xerxes contra os gregos, que resultou em batalhas épicas. E toda a bravura do general espartano Leônidas, que enfrentou um grande exército persa, com pequeno número de guerreiros. Os governos dos reis Aquemênidas, onde muitos deles são citados na Bíblia, e a queda do Império Medo-Persa. A Grécia Antiga com seus deuses, lendas e filósofos, de maneira que elementos dela podem ser vistos até os dias de hoje, dentro de religiões e cerimônias. A criação do Império de Alexandre Magno, o qual nada mais é do que um dos maiores comandantes militares que já existiram. A fragmentação do Império Greco-Macedônio, entre os principais generais de Alexandre Magno. Você também estudará detalhadamente sobre o helenismo, que é o legado cultural e religioso, deixado por Alexandre Magno. As batalhas entre romanos e cartagineses, que são conhecidas como Guerras Púnicas. A ascensão de Roma como uma potência mundial, e toda a sua influência sobre a religião e a sociedade. A ascensão de Cleópatra VII, a rainha egípcia que enfrentou Roma e seduziu líderes importantes da velha cidade. A ascensão de Otaviano, que lutou contra Cleópatra VII e se tornou o primeiro imperador romano. A criação do temível e implacável Império Romano, que implantaria leis e mataria incontáveis servos de Deus ao longo do tempo. A história de Yeshua, que está repleta de milagres, profecias e ensinamentos. A morte do Salvador e o seu importante significado para a humanidade. A fúria de Satanás com este acontecimento, e a sua tentativa de destruir e deturpar a verdade, através de seu principal instrumento, que é Roma. O governo do cruel e louco imperador romano Calígula, que perseguiu os judeus. O governo do imperador romano Nero, que executou cruelmente incontáveis servos de Deus, e sua própria mãe. A Primeira Guerra Romano-Judaica, onde mais de 1 milhão de judeus foram mortos, e o templo e a cidade de Jerusalém acabaram sendo destruídos pelos romanos. O governo do imperador romano Vespasiano e sua arte da guerra, de maneira que ele destruiu várias cidades e exterminou um incontável número de judeus. O governo de seu filho Tito e a erupção do Monte Vesúvio, que destruiu cidades inteiras e causou pânico nos romanos. O surgimento do culto imperial, que resultou na morte de incontáveis cristãos, os quais recusaram-se a adorar o imperador romano, como se ele fosse um deus. Além de muitas outras histórias, que não foram citadas neste vídeo. Tudo isso pode ser visto no volume 1, do livro Questões Religiosas e Falsas Doutrinas. Por isso, se você gosta de ler, então terá que dedicar certo tempo para finalizá-lo. Além disso, todos os volumes são ilustrados, para que você compreenda as histórias e o simbolismo das religiões, de forma rápida e fácil. Que Deus abençoe a todos, e que Yeshua HaMashiach os guie.